in the morning, I wake with that feeling like there's something else, and I can see through it. I ain't gonna spend more time, but when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You Ora, muito bem. Ora, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar I Have the Power. Hoje sou eu que estarei aqui, digamos, a abrir este novo webinar e a estar convosco. O meu nome é Nelson Ramos, eu sou o consultor de excelência pessoal da marca I Have the Power, sou também o responsável pela Academia de Educação. Hoje temos uma convidada, que é a Anabela Trindade. Olá, Anabela, boa noite. Tens que ligar o micro. Boa noite a todos. Boa Olá. noite, Nelson. Obrigado, Anabela, boa noite, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nada. Então, já agora a apresentar a Anabela. A Anabela Trindade é nossa consultora de excelência pessoal. Ela já é empresária há vários anos na área da beleza e da estética. É também a nossa responsável e faz a gestão da nossa Academia de Saúde e Bem-Estar. É trainer. Eu diria que também é mãe de 3 maravilhosos filhos. Neste caso, 2 filhas e um filho. Portanto, a Anabela hoje é a nossa convidada. Eu tive o gosto de a convidar, porque sei que é uma pessoa que, para este tema que nos trouxe hoje, é uma das pessoas que eu considero, reconheço mais credenciais para falar deste tema, que é a alimentação saudável num contexto familiar. Ou seja, eu diria não só a alimentação, aquilo tem a ver só com a alimentação, mas um estilo de vida saudável em família. Alguém que é mãe de 3 filhos, também, é esposa, portanto, são 5 pessoas, ter que coordenar tudo isto com a empresa que tem, mais a atividade como consultora que tem connosco, mais a questão dos filhos, o marido, eu diria dar pano para mangas aquilo que tem a ver com estratégias, dicas e formas de termos uma vida cada vez mais saudável, a começar pela alimentação,
Eu diria que não só, mas sim, muito importante, diria até nos dias de hoje, em que estamos a passar por uma fase, eu diria, mais delicada para esta questão da pandemia, em que cada vez mais as preocupações também se centram nisto, que é uma alimentação mais saudável para também, do ponto de vista físico, a gente estar melhor e preparados para que em momentos como este também uma infecção ou algum problema de saúde possa ser resolvido mais facilmente, porque estamos, digamos, mais saudável. Anabela, vou passar a palavra para ti, eu vou estando cá também para fazer algumas perguntas e também olhando aqui para o chat e questões que os nossos convidados possam querer fazer. Eu diria que é um bocadinho isto, não é só a gente estar aqui a falar, mas essencialmente poder levar aqui algumas dicas, algumas estratégias de como podemos aplicar na nossa vida, pessoal e familiar, porque é só aplicando que a gente tem resultados, melhora e é uma forma que podemos ter mais saúde. Muito bem. Então, boa noite a todos. É com muito gosto que estou convosco nesta noite a partilhar aqui algumas coisas em termos de mais do que alimentação saudável, eu diria de um estilo de vida mais saudável. E mais, um bocadinho lá mais para o final, iremos falar de outros temas que não seja só a alimentação. Foi com muito gosto que aceitei o convite do Nelson para vir aqui partilhar algumas coisas. É sempre engraçado esta questão do ter muitas pessoas em casa. Efetivamente são 5 pessoas e um cão e um gato. O que também é interessante é aqui mais... Não se está a ouvir, Anabela. Vê-se o micro. Desliguei. Ok. Já voltaram a ouvir? Sim. Muito bem. Então vou começar do início, não é verdade? Então estava a dizer que é um gosto estar aqui convosco e aceitar este desafio que o Nelson me fez e partilhar aqui algumas das estratégias que eu costumo usar em casa. E eu estava a dizer que não somos só 5 pessoas, portanto há mais o cão e o gato para aumentar aqui o universo familiar. Então, eu estava a dizer exatamente que aquilo que vou partilhar convosco não vai ser apenas e só a questão da alimentação, claro que sim, e isto foi uma conversa que eu tive com o Nelson, claro que a alimentação é muito importante para nos manter saudáveis, mas hoje há estudos que comprovam que olha, é um bocadinho aquilo que, não querendo passar aqui nenhum cunho religioso, mas é um bocadinho aquilo que se diz na religião, é que nem só de pão viverá o homem. Portanto, efetivamente, as pessoas para terem uma vida mais saudável não é apenas e só com alimentação, ok? Há outras coisas que nos fazem manter mais saudáveis. Mas começando pela alimentação, partilhar aqui algumas questões que inclusivamente o Nelson acabou por me fazer, que é como escolher uma alimentação mais saudável ou o que escolher para ter uma alimentação mais saudável. Eu vou partilhar convosco algo que eu vi que achei muito engraçado, que é escolher alimentos que tenham pai ou mãe, não é? Que tenham mãe, que tenham nascido de algo e que venham da terra ou que venham, que nasçam, ok? E isto é muito curioso. Portanto, é fácil nós escolhermos entre um pacote de bolachas e uma peça de fruta. É fácil, e partindo deste princípio, é fácil percebermos entre um enlatado e algo que é um bocadinho mais trabalhoso, que é o pôr de molho e germinar.
e assim, com esta percepção, é fácil nós chegarmos a um supermercado e perceber o que é saudável. Não dá muito trabalho ficar com aquela opção de ler rótulos, será que isto é saudável? Olhando para a natureza, ela quase que nos mostra o que é saudável. Tentar voltar um bocadinho lá mais atrás, sair dos alimentos processados. Portanto, eu acho que se nós seguirmos este princípio, que é escolher os alimentos mais frescos, alimentos menos processados, é fácil ter-se uma alimentação mais saudável, mais natural, sem grande esforço, porque também não é muito interessante. E isto é uma das coisas que, por exemplo, para mim, e com aquilo que o Nelson dizia, que é a vida agitada que a pessoa tem, também não queremos coisas que nós tenhamos grande esforço. Mas reparem, eu pegar, e voltamos à questão da peça de fruta, eu pegar numa maçã ou numa banana e pegar num pacote de bolachas, o esforço é o mesmo. A rapidez com que eu faço é a mesma. A forma como carrego para algum sítio é igual. Portanto, às vezes é ok ser saudável e ser prático. Sem complicar. Não vamos complicar, vamos tornar as coisas simples. Eu acho que a questão à volta da alimentação saudável e que faz com que muitas vezes as pessoas não pensem em trazer para as suas casas, trazer para os seus filhos a alimentação mais saudável, é às tantas ligarmos aquilo que se costuma dizer o complicómetro. E começamos a complicar como fazer os alimentos ou como pegar nos alimentos. Portanto, essa é uma das coisas. Portanto, como eu disse, dar preferência aos alimentos frescos. Em termos de crianças e de levar para a escola, é fácil a questão das frutas. É fácil pegarmos e fazermos uma sandes. Obviamente, eu também tenho filhos pequeninos, não é? E eles também pedem doces, não é? Agora, há aqui formas de o nem sempre nem nunca. Portanto, a questão do equilíbrio, ok? Obviamente, a questão de levar os lanches para a escola, obviamente, não é o blical, a batata frita, o refrigerante. Não. Até porque, em termos de valor nutricional, não tem nada, não acrescenta nada. E se nós passarmos isto, as crianças são extremamente inteligentes. Se nós ensinarmos isto, é fácil. E mais, se treinarmos os sabores, os paladares, também é fácil. Okay? E treinamos, evitando tudo o resto. Claro que eles vão pedir, como eu estava a dizer, eles vão pedir o refrigerante. Muito bem, o refrigerante numa festa de aniversário é uma coisa, o refrigerante que eu tenho em casa todos os dias é outra. Portanto, eu não preciso ter refrigerantes em casa todos os dias, isso não acrescenta nada aos meus filhos. Eu posso ter um sumo natural. E vão-me dizer, Anabela, mas um sumo natural dá trabalho a fazer. Muito bem, então água. Água é algo essencial à vida. Por que não dar água às crianças? Ou dar água sempre, preferencialmente. Okay? É rápido, não dá muito trabalho e faz-lhes bem. Portanto, vamos, lá está, descomplicar. Portanto, depois, em termos de bolachinhas, também não é?
nem refrigerantes, nem bolachinhas, nem os bolicaus, nem as batatas fritas que estão carregadas de sal e de óleo e de gordura. Ok? Portanto, lá está, em termos de lanches, as frutas, o pãozinho, até legumes, legumes frescos, cortados ou cozinhados e levados em pequenos tupperwares, em que eles podem ir trincando. Eu posso-vos dar o exemplo que eu normalmente em casa uso, que é ter brócolos cozidos, ou pepino cortado às rodelas, ou cenoura cortada às rodelas, e muitas vezes, enquanto estou a preparar o jantar ou enquanto estou em reuniões, tenho aquelas caixinhas em cima da bancada da cozinha, e os meus filhos muitas vezes chegam da escola e acabam por pegar nessas caixinhas e ir trincando, em vez de assaltarem os armários das bolachas. Ok? De preferência não ter esses alimentos em casa. Portanto, como é que eu garanto que eles não assaltam o armário das bolachas? Não tendo. E isto são coisas que são fáceis. São muito fáceis de fazer. Depois, outra questão que muitas vezes colocam é a questão dos rótulos. Esta também é uma questão que muitas vezes como é que se vê um rótulo? Há imensa informação que podem ter sobre as quantidades máximas, as quantidades ideais de açúcares, de gorduras, de sal. Há imensa informação hoje, há tabelas que podem pesquisar, há tabelas com valores ideais de utilização. Agora, uma das coisas que nós conseguimos ver num rótulo é a primeira coisa que aparece no rótulo é o que o alimento tem em maior qualidade, quantidade. E há que terem atenção. Muitas vezes, quando nós pegamos, e mais naqueles produtos que dizem light, zero, quando olhamos para o rótulo, há que terem atenção qual é o produto que aparece, que aparece em primeiro lugar. Portanto, e terem atenção se são gorduras, se são açúcares, porque muitas vezes eles aparecem mascarados e ali a dissimular o que efetivamente tem. Portanto, de uma forma prática, eu, pessoalmente, tento evitar ao máximo os tais alimentos processados, as tais bolachas, os tais pacotinhos, e assim também há um precaver em relação aos próprios enganos dos rótulos, ok? E aí ganhamos claramente. Em termos de outro tipo de assunto que é importante para a alimentação das crianças, é uma criança normalmente tem que, de uma forma geral, tocar e alimentar-se de toda a roda dos alimentos. Okay? Nos adultos, nós, muitas vezes, até para a questão do ficarmos mais cheinhos ou nos desfazermos de algum peso, acabamos por evitar algumas das parcelas da rodinha dos alimentos, nomeadamente do pão, das batatas, das massas, ok? Na alimentação infantil é importante que nós consigamos dar às crianças todas as fatias, digamos assim, dessa rodinha. Uma das rodinhas que nós normalmente temos algo e que se tem vindo a perceber que as pessoas raramente tocam é a rodinha das leguminosas. Okay? Há aqui sempre
Eu não consigo perceber muito bem porquê, até porque os meninos, as crianças normalmente gostam de brincar com as bolinhas das ervilhas, gostam de brincar com o feijão, com o grão, mas de facto hoje em dia nota-se que é uma das coisas que não tem sido muito dada às crianças e que faz muita falta. Até porque o feijão, o grão, são muito ricos em crómio, também lhes tiram um bocadinho a vontade de comer doces. Okay? Portanto, ter este cuidado que é dar de todas as rodas dos alimentos. Portanto, as frutas, os legumes, lá está a batata, o pão, as leguminosas, o peixe, a carne, os ovos, os laticínios e a tal pequenina a parte das gorduras e, essencialmente, a água. A água também é algo que os pais às vezes tendem a esquecer-se. As crianças precisam de beber muita água. Eu costumo usar a questão do peso, que é qual é a quantidade mínima de água que eu devo beber. Um copo por cada 10 quilos. Okay? Um copo de água de 200 ml por cada 10 quilos. E aí é fácil eu perceber se eu já bebi a minha quantidade mínima de água. E essa é a mínima mesmo. Okay? Depois, regras que eu gosto de utilizar cá em casa e que são tidas como boas práticas e que devem utilizar-se na alimentação infantil. Portanto, tomar um bom pequeno almoço. Essa é a base. Nunca enviar uma criança para a escola sem tomar o pequeno almoço. E se nós incutirmos isto nos nossos filhos, vai ficar para o resto da vida. A questão de não sair de casa sem tomar o pequeno almoço e o pequeno almoço ser a tal... costuma-se usar aquela expressão que é o pequeno almoço de rei, o almoço de fidalgo e o jantar de camponês. Porque o jantar é aquilo que nós deveríamos comer menos, o almoço comer normalmente, mas dar aqui uma ostentação e um cuidado ao pequeno almoço. É a nossa primeira refeição e deve ser tomada com calma, com tranquilidade. Eu sei que às vezes é um desafio porque é o tic-tac do relógio, são as crianças para vestir, é para levar à escola e temos horas. E para isso nós levantamos-nos mais cedo. Okay? Esta é a parte que nunca ninguém gosta que eu diga, mas é essencial. Não é tirar qualidade àquilo que eu faço. É eu fazer com qualidade e para isso, se for preciso, eu levanto-me mais cedo, mas para poder desfrutar dos tempos e do tempo de estar sentada à mesa a tomar o pequeno almoço, por exemplo. Depois, outra regra que normalmente é importante também em termos de alimentação infantil, comer 3 peças de fruta por dia. Okay? Uma delas, eu privilegio o comer uma peça de fruta ao pequeno almoço, por exemplo. Depois, algo que também tem vindo a ser esquecido e que dentro de minha casa, por exemplo, é uma prática e que não leva muito tempo, já que, aliás, o Nelson escolheu-me para estar aqui a partilhar isto convosco exatamente pela questão da poupança de tempo, não leva muito tempo a fazer e é algo que faz muita falta, que é iniciar o almoço ou o jantar com sopa. Já nos diziam as nossas avós, a sopa faz crescer. Portanto, a sopa faz muita falta às crianças. Primeiro, prepara o estômago para a refeição. Depois, normalmente na sopa, nós conseguimos pôr variadíssimos legumes, conseguimos pôr leguminosas
e normalmente eles não se queixam. Não se queixam porque não gostam de couves ou não gostam de grão. Se estiver na sopinha, está passada, esqueçam, eles comem e comem bem. E depois comem o prato. Ok, mas ele não gosta de sopa. Às vezes tem a ver com a textura da sopa. Outras vezes tem a ver com a conjugação daquilo que eu coloco na sopa. E há que começar por dar aqueles sabores que eles gostam mais. E depois para a frente vamos introduzindo outros elementos que eles não gostam tanto, mas se for aos poucos eles vão lá está, vão treinando o paladar. Okay? Depois, ensinar as crianças a mastigar muito bem os alimentos e comer devagar. Isto começa a ser um desafio a partir de uma determinada idade. Eu tenho filhos para todos os tamanhos, não é? Eu posso partilhar convosco, eu tenho uma filha com 20 anos, tenho outra com 11 e tenho um que fez esta semana 3 aninhos. Então, o que é que acontece? Portanto, eu já passei pelas várias fases, não é? Portanto, eu tenho o pequeno que come aquilo que nós lhe pusermos no prato e depois tenho a do meio que já começa a entrar naquela fase das esquisitices e que também começa nesta fase, que é acelerar a mastigação. Porquê? Porque muitas vezes comem na escola e na escola têm que se despachar a comer. E eles começam a habituar-se a mastigar rápido e a mastigar mal os alimentos. E a verdade é que o nosso estômago não tem dentes, okay? E o nosso intestino também não. E significa que vai haver um esforço muito maior do organismo e vão haver nutrientes que não são assimilados. Portanto, vamos ensinar os nossos filhos a mastigar bem. Para além de que, quando nós não mastigamos bem e os nutrientes não são bem absorvidos, nós temos fome mais rapidamente. E às páginas tantas vamos começar a despoltar aqui alguns problemas e distúrbios alimentares. Porque eles começam a ter mais vezes fome. Okay? Portanto, vamos ensinar-lhes isto. O mastigar bem também nos obriga a saborear e a apreciar mais a comida. Aumenta-nos os níveis de prazer. Aumentando o nível de prazer, vai nos tornar mais saudáveis. Okay? Depois, mais uma vez, reforçando aquilo que eu disse lá atrás, evitar o consumo dos produtos açucarados e com muita gordura. Este já toda a gente, de uma forma geral, já ouviu falar nisto, já toda a gente sabe. Utilizar pouco sal, portanto, darmos preferência às ervas aromáticas, tá? E usar muito sal na comida. Depois ensinar, lá está, os nossos filhos a beberem água e a apreciarem a água, que é uma coisa muito curiosa. Ninguém nos ensina a gostar da água, mas devemos apreciar cada vez mais beber água. E, claro está, praticar exercício físico. Okay? É importante que as crianças se alimentem bem, mas também é importante que elas façam exercício. É importante que elas corram. É importante fazerem algo que lhes dê prazer. Okay? Mais uma vez, ao sentirmos mais prazer, tornamos-nos muito mais saudáveis. Em termos de tempos de preparar as refeições, curiosamente,
e eu nem, na altura nós nem tínhamos comentado, eu e o Nelson, antes, quando ele me convidou para fazer este webinar, e depois acabei por lhe dizer, nós tínhamos preparado dentro da Academia de Saúde e Bem-Estar um workshop de preparação de refeições, que é algo que eu já utilizo na minha casa, que é, numa tarde, preparar as refeições todas de uma semana inteira. Para ganharmos tempo, para ganharmos qualidade de vida e para não recorrermos à tal comida de plástico, não é? Ao recurso à pizza, ao hambúrguer. Portanto, se nós tivermos as coisas planeadas e organizadas, rapidamente, durante a semana, conseguimos ter sempre alimentos com qualidade para podermos dar aos nossos filhos. E às vezes as pessoas perguntam, e depois passas uma tarde na cozinha? Ou assim eu desperdiço o fim de semana? Não, eu assim ganho o fim de semana, até porque muitas vezes eu em casa faço algo que é levar a família para a cozinha enquanto estou a preparar as refeições. Portanto, toda a gente ajuda, inclusivamente o Marcelo. O Marcelo adora descascar ovos, o Marcelo é o mais pequenito e adora ir para a cozinha e estar ali a partir e a amassar e a ajudar a descascar coisas. Portanto, esta coisa de, até o tempo que estamos a preparar a refeição, podermos estar juntos e podermos partilhar destes momentos e depois também aproveitar mais a semana e não andarmos a correr e a comer coisas que não são tão boas, privilegiando estes momentos. Então, outra das questões que muitas vezes nos colocam é a alimentação saudável é muito cara. Se calhar não é assim. Se calhar não é bem verdade. Okay? Será que um quilo de arroz fica mais caro do que comprar uma pizza? Se calhar não fica. Um quilo de feijão fica mais caro do que comprar uma lasanha pré-cozinhada? Se calhar não fica. Um quilo de fruta ficará muito mais caro do que pegar numa caixa de rissóis ou de hambúrgueres? Se calhar não fica. Portanto, se calhar esta questão do ficar mais dispendioso não é assim tão verdade. É o ficar mais dispendioso e o dar muito mais trabalho. Se calhar não é assim tão verdade. Se calhar ainda nunca nos pusemos a fazer bem as contas. E se calhar também nunca pensámos que, se eu me alimentar melhor, eu vou ter mais qualidade de vida, eu vou estar menos doente. Portanto, aquilo que eu possa gastar a mais na alimentação, eu vou poupar na farmácia. E eu acho que não há dinheiro no mundo que pague eu ter muito mais saúde. Portanto, a questão do ser mais dispendioso, eu confesso que não acho que seja mais dispendiosa. Eu posso partilhar convosco, por exemplo, que a minha filha do meio, na fase em que foi para a creche, normalmente costumam dar leite ao lanche às crianças, e ela começou a beber o leitinho lá com os amigos ao lanche, e começou a ficar constantemente com infecções respiratórias. E nós passávamos a vida
levá-la ao médico, depois era antibióticos, até que, a dada altura, eu vou ao médico com ela e ele adverte-me que, olha, provavelmente ela é intolerante à lactose. E nós retirámos o leite de vaca, não é? Ela bebe ou bebida de arroz, na altura até foi o que ela mais gostou, portanto foi a bebida de arroz que começámos a introduzir, e até hoje ela nunca mais ficou doente. Portanto, a questão de, ok, o pacote de leite era muito mais barato, a bebida de arroz é substancialmente mais cara, mas aquilo que eu poupei em consultas médicas e antibióticos, claramente eu ganhei em qualidade de vida, não é? E claramente me deu perfeitamente para os benditos dos pacotes de leite de arroz. E isto é para vos dar um exemplo de que muitas vezes as crianças passam por ciclos em que andam constantemente doentes, muitas vezes por intolerâncias alimentares e por coisas erradas que nós andamos a dar, excessos de açúcares. Os açúcares fazem muito muco no intestino e depois sobe, acumula e acabam por estar constantemente doentes, e que podemos resolver muito bem com a alimentação. Okay? Depois, algo que portanto, eu falei com o Nelson e que disse, inicialmente até vos disse, que é nem só de pão vive o homem, e como eu dizia ao princípio, vou-vos falar sim da alimentação, mas vou-vos falar de outras coisas que, na minha ótica, aumentam, aliás, está comprovado cientificamente e cada vez mais começa-se a comprovar estas coisas, que as crianças precisam de outras coisas, nós precisamos de outras coisas para nos mantermos saudáveis. Outra das coisas que as crianças precisam para se manterem saudáveis é dormir. Dormir, fazer horinhas de sono é importante. Portanto, aquela coisa de os meninos a verem televisão até muito tarde não é bom, ok? Claro que nós neste momento estamos todos confinados, portanto não há jantares de pais até à 1 e 2 da manhã e os meninos no outro dia levantam-se e vão para a escola a cair. Portanto, isto neste momento não se passa, mas era algo que se passava, ok? E que faz mal às crianças. Ou terem as escolas, terem as atividades e depois chegam a casa, ainda têm que jantar, estudar e irem deitar muito tarde. Okay? Esta questão do dormir é essencial para repor as energias das crianças. Okay? Dormir é muito importante. Depois, outra das coisas que é muito importante são os abraços e os mimos. Okay? Portanto, os abraços também aumentam a imunidade. Se calhar é uma das coisas que faz com que nós, neste momento, estejamos tão sensíveis a tudo isto que se está a passar, não é? Porque de repente nós há um ano quase que não abraçamos ninguém, ou que abraçamos muito pouca gente. Obviamente, não podemos sair à rua e andarmos para aí a abraçar-nos uns aos outros, mas dentro da nossa casa, dentro do seio familiar e cada um, por favor, abracem-se. E as crianças precisam de abraços, precisam de mimos, precisam de outra coisa que é rir à gargalhada, gargalhadas saudáveis, chorar a rir. Eu não sei se nas vossas casas vocês costumam ter isto, é rir, até doer aqui toda esta zona do rosto. Rir faz bem,
Rir liberta serotonina, faz-nos bem, aumenta a imunidade também. Depois, brincar. Eu não sei se deram conta de uma notícia que saiu de uma creche na Finlândia, onde fizeram um teste, portanto, eles puseram um tapete de floresta, digamos assim, para que as crianças pudessem brincar com plantas, com lama, com bichinhos. E o que eles repararam foi que essas crianças também foi, portanto, o seu grau de imunidade aumentou. Portanto, brincar na rua, brincar com terra. Obviamente, muitas pessoas que vivem em apartamentos que não têm isto, que é poderem ir para a rua e mexer mexer na terra e rebolar na terra, mas podem ter vasinhos onde eles consigam mexer, arrancar as ervinhas, irem para o parque e brincar. Eu não sei se vocês têm notado, mas as nossas crianças estão impecavelmente limpas. Neste momento nós não vemos crianças sujinhas na rua, estão impecáveis, tão bonitinhos, estão sempre prontas para a fotografia. E isto é mau. Isto é mau. As crianças têm que se sujar, as crianças têm que brincar, faz parte de ser criança. Subir às árvores. E nós estamos aqui, o Nelson é licenciado em Educação Física, portanto, estamos aqui à vontade. Faz parte o desenvolver a motricidade grossa. É importantíssimo. E é importante para mais tarde eles desenvolverem a motricidade fina. Portanto, isto faz falta às crianças. Outra das coisas importantes e que, por exemplo, os oftalmologistas começaram a notar com esta questão inclusivamente agora da pandemia, foi a redução e os problemas que têm vindo do facto das pessoas não apanharem sol suficiente, o terem estado fechadas em casa. Então, para eles está a ser fantástico, tem muito mais trabalho. Toda a gente começou a ter muito mais problemas de visão, inclusivamente as nossas crianças. Porquê? O olho não abre e fecha com a luz do sol. Portanto, nós vamos pouco à rua, estamos muito mais fechados em casa e não fazemos a tal ginástica ocular. E começamos a ter problemas de vista. Portanto, e as nossas crianças precisam de ir para a rua, precisam de apanhar sol, precisam de fazer bolinhas de sabão na rua, à janela, mas de forma a apanhar sol, não estarem só agarradas a um ecrã, porque senão daqui a pouco nós temos, daqui por 2, 3 anos, estão as crianças todas a usar óculos, e isso não é interessante. E também faz parte da saúde, a saúde ocular. E isso que é o desenvolver a tal motricidade grossa, deixarem as crianças, uma coisa que neste momento não se vê, que é crianças subir a árvores. Neste momento não há crianças a subir árvores, não há crianças a saltar muros. Okay? Era uma prática e se desenvolvia quer a motricidade grossa, quer a criatividade. E temos que pegar nisto e deixar as crianças novamente serem crianças para serem mais saudáveis. Okay? Muitas vezes é pegar nisto, não é? Eu vejo muito, hoje em dia, as pessoas muito preocupadas com o menino não pode comer isto ou aquilo por causa da saúde, mas depois também o menino não pode andar de bicicleta na rua. O menino não pode apanhar uma ervinha, ou o menino não pode tocar numa pedra.
e depois o menino passa a vida doente. E isto é importante, nós termos a consciência de que não é apenas e só a alimentação, há um todo que é importante, há um todo que é preciso ser desenvolvido para que nós tenhamos crianças mais felizes e, obviamente, mais saudáveis, que é isto que nós pretendemos no fundo. E isto em termos de estratégia, lá está, é descomplicar. É descomplicar, porque não é complicado deixar as crianças brincar, não nos ocupa tempo, não é complicado deixá-los apanhar sol, apanhar luz. Não é complicado fazer cócegas até ele fazer tipo um bichinho de conta, que enrola, não é? E ri. E isto não é complicado. Não é complicado abraçar, até sentir o coração da outra pessoa no nosso. Isto não é complicado. E isto dá-nos saúde e não nos rouba tempo. E acho que, de uma forma geral, era um bocadinho isto que eu queria partilhar convosco. Não sei se o Nelson tem mais perguntas para fazer. Sim, quer dizer, eu daquilo que estive a ver, tive aqui a tirar até vários apontamentos e apontei aqui algumas perguntas. Olha, eu pelo menos tenho curiosidade e também convido a quem nos está a ver e a escutar que também, se quiser colocar em alguma questão que seja útil ser respondida, por favor, coloquem no chat e eu, dentro do possível, farei por colocar essa questão. Mas, até pegando nesta última parte, que eu acho que é muito interessante, na questão da motricidade, eu costumo às vezes falar na brincadeira, mas é sério, não é? As nossas crianças não sabem cair, porque elas caem e magoam-se. E isto acontece uma coisa muito simples, eu partilho que eu estava, já não sei se foi há uma semana ou duas, em casa dos meus sogros, e a Carolina, que é a minha filha, tem 2 anos, ela, com 2 anos, vocês estão a ver aquilo, quer andar para um lado para o outro, quer mexer, quer saltar, e estava a subir uma cadeira de madeira, não uma cadeira, um banco de madeira, e a minha sogra, ai não, como é que ele vai cair? Eu digo, deixe subir. Não, mas ela pode cair. Não, deixe-a subir. Esteja perto, para que ela aprenda a subir, e depois esteja perto, observando ela a descer. Porque há um problema que vai acontecer, é que você não vai controlá-la a 100% em todos os momentos. Convém que ela aprenda a subir e a descer. Vai cair, é uma queda controlada. Pode-se magoar, mas gente, até a gente na rua se tropeçar pode cair mal e magoa-se. A questão é que as crianças, muito provavelmente, conseguem cair melhor do que o adulto. O peso é diferente. Portanto, mesmo nas cidades, eles foram tirando as árvores, já nem árvores conseguem subir. Temos que ir para os parques. Mas faz todo sentido, cada vez mais as crianças não sabem cair porque, em termos de motricidade, é muito pobre. E faz sentido esse estudo que tu até referiste da Suécia, não, da Finlândia, ou da Suécia, Finlândia. Eu recordo-me de um documentário que eu vi há uns anos atrás, em que eles, eu acho que ou era na Finlândia ou na Suécia, bem, é um desses países nórdicos, em que a cesta dos bebés ou crianças, portanto, crianças de 2, 3, 4, 5 anos, não mais que isso, a cesta era no carrinho, aqueles carrinhos de empurrar, né? Eles colocavam-nos à porta de casa, com uma mantinha, mas estavam à porta. Atenção, não é à porta ali no Algarve, que está a uma boa temperatura. É num país nórdico. Eles dizem porquê? Para eles irem adaptando e ajustando àquilo que é as condições que um dia vão ter mais à frente. Portanto, e se calhar nós, será que está frio? Está 15 graus, mas é capaz de estar frio. Deixa pôr mais um casaquinho. E às vezes não deixam a criança respirar, não é? E concordo claramente contigo que isso é mais um pedacinho que influencia a imunidade da criança e no futuro, digamos, do adulto. Mas eu tinha aqui algumas perguntas que eu até fui ajustando. E quando falaste do pequeno almoço, que é rei, eu gostava que tu nos dissesses, olha, eu sou uma das pessoas que estou com vontade de querer fazer algumas mudanças. Confesso que vou precisar de uma ajuda extra. Mas, se tu pudesses dizer, porque tens 3 filhos, não é? E tens um marido, um gato e um cão? Um gato e um cão. Um gato e um cão, portanto, é uma família grande. Mas,
O que é que para ti é um pequeno almoço rei? Dá-nos aqui alguns exemplos, até no seguimento daquilo que tinhas vindo a partilhar. O que é que tu consideras? Porque eu fiquei a pensar, não é? E é uma das coisas que eu fico a pensar. Várias as que tu disseste, mas que é muito interessante. O que é um pequeno almoço que podemos dizer que é equilibradamente saudável, rico no sentido de nutrientes e daquilo que vai ser necessário para um dia da vida de uma criança, por exemplo, porque é importante, porque tem um conjunto de atividades, precisa andar no colégio, na escolinha, e que desgasta muita energia. Assim, nós esperamos que assim seja nas escolas e que não estejam também só ali encafunados sem poderem fazer nada. Mas o que é para ti, e dá-nos alguns exemplos, até daquilo que tu costumas fazer em termos de pequeno almoço? Muito bem. Então, pequeno almoço para crianças, não é? Se fosse para adulto, eu ia te perguntar o que é que tu gostas de comer. O que é que te dá prazer comer? Já percebeste que parte daquilo que eu como e daquilo que são as minhas decisões acaba por passar por aquilo que me dá prazer comer e prazer fazer. Então, olhando para as crianças, o que é que eu sugiro? E que muitas vezes cá em casa se faz, que é comer uma peça de fruta ou um sumo de fruta e depois um hidrato de carbono, normalmente ou pão, normalmente pão ou papas de aveia, por exemplo, para a mais velhinha, a do meio, normalmente é pão, e depois podes introduzir a questão da proteína, que poderá ser ovo, okay? Podem ser cogumelos, depois pode ser fiambre, embora eu pessoalmente não gosto muito, mas pronto, mas pode ser fiambre. Fiambre, mas de quê? De frango, crudo? De frango, sim. Em minha casa, e não é por uma questão religiosa, aqui há tempos perguntaram-me se era por uma questão religiosa, eu não como porco, ok? Nada contra o porco, mas na minha casa não se come porco, portanto eu não te podia dizer fiambre da perna. Exato. Por isso é que eu perguntei, né? Porque há vários tipos, não é? Exatamente, não. Mas ou peru, ou frango, ou pode ser daqueles seitãs, ou queijo, okay? Consoante aquilo que também que são as preferências da criança. E se eu te disser que às vezes a Carlota, que é do meio, come ovos e tomate ao pequeno almoço, mas porquê? Naquele dia apetece-lhe comer ovos e tomate ao pequeno almoço, ok? Portanto, é aliar aquilo que lhes dá prazer àquilo que é essencial e que é bom e que é mais saudável. Se for eu, muitas vezes como aveia ou iogurte com bagas de goji ou com mirtilos, ou faço um prato de, olha, por exemplo, banana, canela. Certo. É pegar, ir e também ir variando, não é? Não ser todos os dias a mesma coisa, porque senão é uma chatice, não é? Agora, é só aproveitando o que estavas a dizer aqui, tenho aqui uma nossa... Sim, um dos nossos convidados que faz aqui uma observação sobre o fiambre ser muito processado. E é verdade. Por isso é que eu disse há bocadinho, eu não gosto. Exato. Lembras que eu te disse, pode ser fiambre, eu não gosto, porque é altamente processado. É verdade, aquilo que ele disse. Eu também concordo com uma coisa que disseste no início. Desculpa, que é nem tudo nem nada. Exatamente. Também depende um bocadinho daquilo que é a filosofia da pessoa, não é? Se a pessoa quer ser 100%, digamos, seguindo aquele caminho, está tudo bem, não é? Agora, eu anotei essa tua expressão que é nem tudo nem nada, não é? O equilíbrio. O
o equilíbrio, não é? Que Sim. eu acho que é muito importante nisto tudo. É tentarmos ser o mais equilibrados possível. Eu não vou comer, obviamente, fiambre todos os dias. Uhum. Se eu comer uma vez por semana fiambre ou 15 em 15 dias, portanto, repara uma coisa, e isto é fácil de tu perceberes, numa casa com 5 pessoas, se tu comes fiambre uma vez por semana, são 200 gramas de fiambre. Já não comes fiambre o resto da semana, portanto é fácil, ok? Pronto. Basta comprar-te uma embalagem de fiambre, pronto, é um dia que tu comes fiambre, portanto, só na outra semana é que voltas a comer. E por esta questão exatamente da variedade. Questão de não comer todos os dias a mesma coisa, ir variando. Mas Sim. eu concordo perfeitamente com o Sr. Mário Gonçalves, salvo erro, que diz que o fiambre é altamente processado. Eu, pessoalmente, não. É raríssimo comer. Certo. Por exemplo, os miúdos já gostam de vez em quando comer. Mas lá está, de vez em quando acaba por se ter uma vez, 2 vezes por semana. Certo, sim. E o Mário também coloca a questão, e sopa ao pequeno almoço? Sopa ao pequeno almoço. Bom, curiosamente, na minha casa, por exemplo, o meu marido muitas vezes come sopa ao pequeno almoço. Ok? Exato. Ele é o tipo de pessoa, não sei, poderá ter a ver com o metabolismo dele, e nada contra a sopa ao pequeno almoço. A sopa é um alimento extremamente rico. Tem todos os nutrientes. A sopa, se for cozinhada, for feita com tampa, mantém todos os nutrientes. Os legumes são todos cozinhados e deixados naquela água. Aquela água depois é passada e tudo aquilo é comido, portanto ficam é um alimento altamente rico. E se a pessoa gostar, eu pessoalmente não gosto, mas se a pessoa gostar, por que não comer sopa ao pequeno almoço? Pode perfeitamente comer sopa ao pequeno almoço. Nada contra. Sim. E aproveitando o teu balanço no pequeno almoço, e aqui o Jorge Mendonça refere que há quem não consiga comer muito ao pequeno almoço. E Sim. também quem defende o jejum intermitente. Sim. Qual é a opinião? Eu do jejum intermitente posso já responder até. Não sei se tu vais concordar, mas isto até por uma pessoa próxima que está ligada até na área, que diz que não há estudos suficientes que digam dos benefícios efetivos do jejum intermitente. Ou seja, há estudos para tudo, mas de facto ainda não é, digamos, algo consensual. Dito isto, para uns até podem sentir-se bem, outros não. E o jejum intermitente, em momento nenhum te dizem que tem que ser feito da parte da manhã. Ele pode ser feito da parte da tarde. Portanto, em vez de ficar sem tomar o pequeno almoço, podes ficar sem jantar. Exato. Ou podes sem almoçar. E eu não ter muita vontade de comer ao pequeno almoço? O não ter muita vontade de comer ao pequeno almoço tem muito a ver, muitas vezes tem a ver com a quantidade de comida que nós colocamos ao jantar. Se tu praticamente não jantares, vais ter mais fome ao pequeno almoço. Posso dar, por exemplo, o meu exemplo. Eu normalmente janto muito pouco, normalmente como uma sopa. Ao pequeno almoço tenho sempre fome. Okay? Uma pessoa que coma muito bem ao jantar vai ter menos fome ao pequeno almoço. Não há problema nenhum. Correto. Imagina que eu não tenho muita fome ao pequeno almoço e como uma peça de fruta. Não há problema. Não é? Não sei se faz sentido aquilo que te vou dizer, não é? Mas uma parte daquilo que tem a ver com a alimentação também tem muito a ver com aquilo que é o que nós sentimos. Eu, por exemplo, há determinado tipo de comidas, ou de alimentos neste caso, não é? Em que eu sinto que que o meu corpo não aceita aquilo. Se calhar há uns anos atrás até aceitava. Mas eu sinto, imagina, sou capaz de almoçar e à noite ainda sinto que aquilo ainda anda para lá a remoer. E eu diria que um pouco da alimentação, não sei se faz sentido aquilo que eu te vou dizer,
também tem a ver um bocadinho com aquilo que, a percepção que nós sentimos, pá, abrandar um bocadinho o ritmo e sentir, pá, coisas que quando eu como sinto que não me faz tão bem. Não é? E às vezes o também não é imediato, não é? Mas aquela sensação, a percepção que nós temos, não sei qual é a tua opinião sobre esta perspectiva também de olhar para a alimentação. Tal qual. Nós temos, uma das coisas que é muito importante é aprender a ouvir o corpo, porque na verdade o teu corpo diz tudo. O teu corpo diz tudo. Provavelmente já te aconteceu olhar para alguma coisa e não te apetecer aquilo. Certo? E às tantas teimas, vais lá e comes e a coisa não corre bem. O corpo estava a dizer, nós não demos... mas é muito curioso, sabes que com a vida agitada que as pessoas têm, as pessoas não dão tempo suficiente de ouvirem o corpo. Não prestam atenção aos pequenos sinais dentro delas. E isto é importante, desenvolver-se isso. As tais, o desenvolver essa sensação que é eu comer qualquer coisa e, na verdade, isso acontece em todos os corpos. Muitas vezes tu tentas não dar ouvidos àquilo e não prestar muita atenção. Então enches com outras coisas, acabas por muitas vezes ir comer coisas ou tomar coisas porque não te queres sentir assim. Em vez de aprenderes e a seguir já não ires fazer a mesma asneira, não. Chegas ali, tomas o chazinho, ou tomas o comprimido, ou tomas não sei o quê, para tapar o engano. Exato, sim. Mas sim, essa questão é essencial, do ouvir o corpo e de percepcionares o teu ritmo. Nós todos temos o nosso ritmo e o nosso biorritmo, e esta percepção é importante nós termos. Sim. Eu uma vez li num livro, gostei muito, aliás, gostei tanto que, não sei se vais acreditar, mas comprei 2 vezes o mesmo livro sem me perceber que já o tinha. Mas é uma coisa que eu tenho que melhorar, tenho que fazer uma lista de livros antes de comprar o próximo, vai repetir. Mas eu dizia uma coisa muito interessante, que era, sempre estás a almoçar ou a jantar, que por cada garfada que vai à boca, que quando voltares, pousa ao garfo, e depois voltas a pegar no garfo e comes. Não é? Nós, se calhar com a vida que vamos tendo, aquilo estamos sempre com pressa, não é? E o stress também é inimigo de um sistema imunitário forte, digamos. Completamente. Eu pego nesta questão do que tu disseste e eu até apontei e fui partilhando aqui algumas das tuas sugestões e reflexões. O ensinar a mastigar muito bem os alimentos. E isto com as crianças, acaso cá por ser um desafio. Deixem-me partilhar aquilo que eu fui notando com a minha filha, não é? E não sou eu sempre, melhor pôr ao contrário. Eu, algumas das vezes, sou eu a dar algo, neste caso até mais o jantar, a não sei se seja ao fim de semana, não é? Digamos, a comida. Mas eu não tenho uma coisa, fruta. Ela come muita fruta e às vezes ela tem tendência de pegar logo e pôr logo. E eu comecei, o que é que eu fiz? E era a pergunta que eu tinha a fazer. O que é que eu fiz com ela? Eu disse assim, contar até 5. Então era 1, 2, até pegar imagina uma melancia cortada aos pedacinhos, ou uma maçã, ou o que for, e então a tendência era pegar logo num e vai pondo. Aquilo até se vai desfazendo, mas não é o facto de ela até se engasgar, é o hábito de meter logo tudo, não é? E então era 1, 2, e ela ficava, depois pegava. O que é que tu sugere? Até fruto da tua experiência que foste observando e muitas vezes até com clientes que às vezes te pedem ajuda, o que é que tu sugeres para ajudar a abrandar, digamos, este ritmo do comer, principalmente com as crianças, com os mais novos, não é? Que depois se reflete mais à frente, não é? Olha, há um exercício muito engraçado que se faz no mindfulness, que nos ensina um bocadinho isso. Nós agora não temos, não é? Mas eu convido a que... Isto não tem nada de saudável, atenção.
Só é saudável o ato em si. Okay? Então, agora vou prevaricar com tudo o que disse até aqui, que é amanhã, só até à 1h da tarde, atenção, comprarem uma embalagem de Maltesers, não faz mal fazer publicidade, não faz mal. Colocarem só podem pôr um na boca, bem? E sentirem toda a sensação do que é comer um Malteser. A primeira coisa que se sente, eu não sei se te recordas do que é comer um Malteser. Então não recordo, o meu cérebro foi logo devagar. Um Malteser devagar. A primeira coisa que se sente é o chocolate a derreter. Depois começa-se a sentir aquela capinha crocante. Aquilo desfaz e, entretanto, vem o acolchoado. E faz aquele barulho assim, não é? Uhum. E senta-se as bolinhas lá dentro do acolchoado. E isto para dizer o quê? Isto é um exercício engraçado. Que é, em vez de eu comer um Malteser, eu saborear e sentir o comer do Malteser. A mesma coisa em relação àquilo que nós comemos normalmente. Portanto, eu vou comer uma maçã, se eu a trincar e começar a sentir o que é que acontece na minha boca enquanto como a maçã, é muito interessante. Se nós conseguirmos passar isto às crianças e elas embarcam nestas brincadeiras, que é, agora o que é que estás a sentir? E eles vão dizendo. E rapidamente ensinamos a brincar. Esta questão do ensinar a brincar, eu acho que é das melhores coisas. E para já é como nós melhor aprendemos. E depois acho que são coisas que ficam marcadas na nossa memória para toda uma vida, não é? E para as gerações seguintes que nós vamos passar isto. E ensinamos a comer devagar. Porque de repente tu lhe ensinaste na brincadeira a comer um Malteser ou a comer uma romã, um baguinho de romã, e vamos lá experimentar. Põe na boca e agora aperta com a língua e o que é que tu sentes? O que é que sabe? Pronto, e é isto. Eu acho que se calhar também o papel dos pais é muito importante nesta questão do mastigar e de alguma forma até apreciar a comida, porque eu não vou dizer que é dos dias de hoje, não é? Mas se os pais estiverem mais estressados ou têm pouco tempo e querem que acelerem, digamos, o término da refeição, também não ajuda, não é? Não. Nessas situações, o que é que tu achas? Em certa forma já respondeste, não é? Mas o que é que tu achas? Porque os pais, muito daquilo que os filhos vão aprender vai passar por aquilo que os pais também vão fazer. Não adianta eu dizer para comer sopa, se depois o pai ou a mãe nem lá põem, né, o nariz. Tal qual. Tal qual. Pronto. Ou seja, tu tens também que comer sopa. Sim. Porque senão eles vão olhar para ti e dizer: oh papá, mas tu não comes. Exato. Não é? E sim, tu não sim. comes porquê? Eles vão-te fazer esta pergunta. Vais ter que comer a sopinha. Sim. Vais ter. E mesmo, eu até diria que é, mesmo na questão da alimentação, né, numa refeição, no almoço ou no jantar, às vezes a velocidade com que os próprios pais comem, fruto do hábito, ao almoço tem que ser mais rápido, em pouco tempo, e a gente nem dá por ela, está a repetir o mesmo padrão comportamental, digamos, quando estamos todos, digamos, à mesa, não é? Eu acho que este exercício que tu falavas do Malteser pode ser um ponto de partida para abrandar, não é? Mas faz sentido que os pais sejam o exemplo neste caso, não é? Mas mais que tudo, que façam para que seja mais fácil os filhos observarem e também se colocarem numa situação de experimentar, se calhar com um exercício, olha, por exemplo, na parte da sobremesa ou naquilo que é maçã, ou uma pera, ou uma fruta, não é? Façamos um exercício em que vamos saborear, olha, vendados. Então, o que é que estás
a sentir, a saborear. Pode ser uma boa forma para ajudar a encontrar um padrão comportamental que nos permita, aproveitar para deliciar a comida e abrandar, neste caso, o ritmo com que comemos. Sim. A questão do... ao que é que te sabe? E, de repente, quando tu dizes isto à mesa, pões um... E depois, ao que é que te sabe? É muito curioso, porque começa toda a gente a fazer o mesmo gesto. Fica toda a gente a saborear. E, de repente, tu abrandaste a mastigação do resto da mesa. Correto. Eu achei muito interessante, aquela atividade que tu fazes em casa, que é, se vamos preparar as refeições, vamos em equipa. Sim. Eu acho que é uma forma divertida de uma atividade, de uma tarefa que se calhar para muitos não é muito agradável ou muito interessante ou muito motivadora, mas torná-la motivadora, quando todos se divertem, preparam e ao mesmo tempo se calhar traz maior satisfação quando vão almoçar ou jantar, ou seja qual for o momento, porque foi preparado também por eles. E é muito mais rápido, repara. Porque Sim. imagina que tu vais descascar batatas. Uma coisa é tu descascares batatas, outra coisa são 5 pessoas a descascar batatas. É uma equipa, não é? É quase um restaurante. 5 pessoas, há restaurantes que não têm 5 pessoas a descascar batatas. Então é logo muito mais rápido, não é? É a tal questão de aproveitar o tempo e organizar o tempo. Sim, sem dúvida. Bem, eu só ia acrescentar aqui nesta parte final que falavas, para além de tudo, de uma alimentação, também, eu diria, ter um estilo de vida, uma forma de estar mais saudável, não é? Com as crianças, se calhar, mais na rua. Bem, agora temos este dilema, não é? Não podemos estar, mas quando, ou nos momentos em que é possível, poder levá-los à rua. Mas, sinceramente, disseste uma coisa importante que eu também concordo, que é o brincar. Não é? O brincar, que é por onde tudo começa. Eu li um autor que é muito conhecido aqui em Portugal, que é o professor Carlos Neto, que acho que é um dos reitores da Faculdade de Universidade Humana. Foi um dos meus professores no meu mestrado, e ele dizia uma coisa num dos livros, que é: brincar é tão importante como estudar. Isto, aquela fase do primeiro ciclo, até aos 9, 10 anos, por algum motivo é onde tudo se aprende, não é? É onde se simula, se faz de conta, se experimenta, se erra e se aprende. E eu por acaso, não fosse uma pessoa que brinca muito, não é? E eu tenho por hábito, por exemplo, uma coisa que tu dizias, que é o brincar e o rir. E então, uma das coisas que nós fazemos muitas vezes há músicas, ou de desenhos animados, ou daquelas músicas que estão mais de crianças mais na berra, a gente põe e começa a dançar. Começa a dançar à noite, antes de deitar, a gente brinca um bocadinho, dança. E sabes uma coisa interessante? É que eles depois, quando está a música a dar, vêm-nos buscar para dançar. Sim, deixa-me adivinhar, o Baby Shark. Aquilo está na berra. Portanto, andam todos. E ela vem lá e estamos os três todos ali a dançar. E ela já dança. Portanto, e ri-se, e nós rimos. E como é tão importante, eu não vou dizer que não sei se é mais, se é menos, mas é muito importante para o sistema imunitário, não é? Sentirmos bem. Já chega 24 horas ou 24 horas a falar do Covid, em que as pessoas, aliás, o que tem saído, ou que se tem dito, não é? E aquilo que tem saído em termos de informação, em termos de medicação, tudo tem a ver com stress, ansiedades, está a arrebentar a escala com muita venda nas farmácias, não é? E já se nota as crianças também a ir pelo mesmo caminho, não é? Convém a gente quebrar um bocadinho esse padrão, não é? Sim. Porque isto vai passar e convém que quando passar a gente esteja bem para arregaçar as mancas e fazer o que ele tem que fazer para dar a volta à situação. O que é que tu achas? Claro que sim, claro que sim. Acho fundamental. Aliás, aquilo que nós no outro dia partilhávamos, eu fiquei muito perturbada com aquela questão, uma reportagem que passou
relativamente às crianças e ao estado de ansiedade com que elas andam em relação ao Covid. Obviamente, nós temos de ter cuidado. Obviamente, temos que ter proteção, mas passar a ansiedade para as crianças, não, por favor, não. Deixem as crianças serem crianças e serem felizes e serem sonhadoras, porque de alguma forma esta passagem de ansiedade é como se estivéssemos a matar os sonhos das crianças, e isso a mim particularmente aflige muito. Não deixarem as crianças sonhar com um amanhã melhor, porque a verdade é que quando eu ouvi algumas daquelas crianças a falar, é como se o amanhã não existisse. O amanhã é um medo horrível, é um vírus medonho que nos vai matar a todos. Não há um amanhã sorridente. E é importante nós passarmos isto e deixá-los sonhar nas brincadeiras. Sim. Eu acho que é a brincar que nós aprendemos a sonhar. Sim, sim, sem dúvida. E acho que uma grande mensagem é mesmo essa, que é muito daquilo que é um estilo de vida saudável, de uma alimentação saudável, vai passar muito por aquilo que os pais vão aplicar, vão ser esse exemplo. Olha, se não for por tudo, que seja pelos filhos. Exatamente. Que seja pelos filhos. Ok, Sim. muito bem. Sim. Olha, parece-me que não temos mais perguntas, aliás, eu não duvidava, até porque tu, da forma como vais explicando e vais colocando toda a tua experiência, que eu sei que és uma pessoa que coloca em prática, que põe as mãos na massa, literalmente, e, portanto, para mim foi logo um prazer poder-te convidar e ter-te aqui a partilhar algumas pepitas de ouro. São coisas muito simples, mas que, acima de tudo, se nós colocarmos em prática, garantidamente vamos ter outros resultados, seja naquilo que tem a ver com a alimentação, como tu dizias muito bem, às vezes não tem a ver com saber exatamente qual é o alimento específico a haver, também não entrarmos naqueles radicalismos de ou tudo ou nada, um equilíbrio. Acho que um equilíbrio é bom. E acima de tudo tem que passar pelos pais, e isso eu sinto que cada vez mais que os pais, na alimentação, como no próprio estilo de vida, na forma como também dedicam tempo a estar com os filhos, isso vai ser muito importante para aquilo que é a saúde da família. E, acima de tudo, acho que isso é que é o mais importante. Acima de tudo, Nelson, eu acho que, de uma forma geral, nós pais, os pais, de um modo geral, acho que se têm que tornar mais leves. O tal descomplicar. Repara, há uns anos atrás não era complicado ser-se pai ou mãe. Não é? Se nós andarmos lá para trás, aos nossos avós, não era complicado ser-se pai ou mãe. Era normal. Hoje em dia há um peso, há um complicar da vida em relação a ter-se uma criança. Uma criança é uma coisa normal. Se nós tornarmos isto leve, é mais leve para nós, é mais leve para eles e também mais saudável. O saudável é isto, é o descomplicar. Descomplicar na alimentação, descomplicar nas emoções e tornar, na verdade, a vida mais leve. Quando nós tornamos a vida mais leve, as emoções são mais leves e não há doenças a acumular-se aqui, ali, enfim. Exato, muito bem. Anabela, muito obrigado pela tua presença connosco hoje. Foi um prazer ter-te aqui, mais uma vez, numa das atividades da Academia de Educação. Àqueles que nos foram seguindo durante este webinar, parabéns por estarem presentes, parabéns por darem esse exemplo aos vossos filhos em casa, de que a esta hora, num fim de semana, bem, pronto, também não há muito argumento, a gente também não pode sair, portanto está mesmo em casa, mas acima de tudo a aprender, que acho que é sempre um princípio muito importante, para que amanhã, se quiserem dizer aos vossos filhos, estudem e aprendam, eu também o faço. Esse é um dos maiores trunfos que a gente pode ter. Portanto, em meu nome e em nome do I Have the Power, muito obrigado e espero que vocês possam voltar num próximo webinar e, de qualquer forma, podem acompanhar tudo aquilo que nós estamos a fazer e nos próximos eventos certamente encontrarão
oportunidades para continuar a melhorar. Um bem-aja, uma boa noite, um bom fim de semana a todos e até uma próxima. Anabela, boa noite. Boa noite, Nelson. Obrigada.